Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aí a presença de todos vocês. Hoje é reunião ordinária da Comissão de Obras, e aí ontem surgiu essa oportunidade. Rapidamente a Comissão de Obras se posicionou no sentido de tentar reunir todos os envolvidos relacionados à estação de tratamento de esgoto. E vocês prontamente atenderam a esse pedido e hoje já estamos aqui. Tá? A Comissão de Obras, só para que vocês entendam, ela é presidida por mim, vereador Manelo Zila, e junto comigo tem o vereador Carlinhos e o vereador Marquinhos, que também são membros da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação. Queria agradecer a presença do prefeito Gazeta, que se dispôs a vir aqui, Torpedo Machado, a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Obras como gestora desse contrato, presidente do DAI, e todos os nossos vereadores aqui presentes, vereador Sandro Bussola, vereador Minhano, vereador Pastor Luiz, vereador Natalino, Ricardo Cabelo e a vereadora Chiara Ranieri. Então, muito obrigado pela presença e demais secretários aqui envolvidos, nosso vice-prefeito, estou vendo aqui, secretária de Negócios Jurídicos, nosso secretário da SEAR, Etelvino Zacarias, enfim, todos vocês que estão presentes. E o doutor Pedro Machado também por atender o nosso convite, procurador do Ministério Público Federal, que tem acompanhado muito assiduamente essa obra aí, em defesa dos direitos da União. Então, muito obrigado pela presença também. Só para fazer um breve histórico, e depois, obviamente, a gente vai abrir a oportunidade de falar. Ontem nós tivemos um pedido de instauração de uma SEI, para que possa ser investigadas as responsabilidades de eventuais falhas e equívocos durante o processo de contratação e também de execução da estação de tratamento de esgoto. Cita mais precisamente a falta de contratação da ATO, na oportunidade em que esse contrato essa licitação foi feita, esse projeto, etc. E também relacionado aos aditivos contratuais que até então foram executados, até porque mostra um cenário, atual execução das obras, de que o aditivo, o percentual máximo que a lei permite, ele pode ser infringido em virtude de tudo aquilo que tem de histórico e que representa hoje um percentual, de certo modo, elevado pela proporção que já se executou de serviço na obra. Então, houve esse pedido de instauração de inquérito, assinado por boa parte dos vereadores. O relator da Comissão de Justiça pediu prazo, foi concedido pelos vereadores, e nessa concessão houve a oportunidade de podermos esclarecer e ouvir um pouco mais a respeito do status, muito embora a gente já tivesse, antes até de iniciar a sessão, pedido uma audiência pública para o dia 11 de março, relacionada à estação de tratamento de esgoto, como a gente vem fazendo através da Comissão de Obras, para que a população seja envolvida, ouvida e também posicionada do status da obra. Houve esse pedido de SEI e agora nós temos a oportunidade de falar um pouco mais a respeito da estação. Portanto, eu acho que a gente poderia seguir uma ordem aqui, de que a gente abre a palavra aos vereadores, para que possam fazer eventuais questionamentos ou dúvidas, e depois a gente abre a palavra para prefeito municipal, gestor da obra, doutor Pedro e Eliseu, para, obviamente, esclarecer as dúvidas que sim, gestor da obra, para que todos os vereadores tenham suas dúvidas esclarecidas. Podemos fazer assim? Perfeito.
Como todos os vereadores já têm conhecimento, para que não seja uma reunião pautada numa exposição de 30 a 40 minutos do projeto de andamento, que nós já temos conhecimento em debates de audiência pública realizados por Vossa Excelência, que nós tentamos em cima daquilo que é o objetivo principal da reunião. Perfeito. Então, a palavra está aberta aos vereadores. Eu queria ver se os colegas aqui, membros da comissão, querem fazer algum apontamento. E aí, na sequência, os vereadores podem fazer os seus questionamentos, que serão respondidos pelo gestor da obra, prefeito. E depois eu gostaria de ouvir também o Ministério Público Federal, através do Dr. Pedro Machado. Bom dia a todos. Agradeço a todos pela presença. Falei com o prefeito Gazeta ontem, ele falou da necessidade, da importância da gente estar reunidos aqui hoje para tratar desse assunto, porque o prefeito tem colocado que algumas reuniões têm acontecido junto ao Ministério Público, várias tratativas que vêm acontecendo e que muitas vezes não têm chegado até a Câmara Municipal. Então, por isso que ele pediu essa reunião hoje. Na verdade, eu não sei, né, quero ver se os seus colegas gostariam de fazer as perguntas, mas talvez, né, numa questão de ordem aqui, talvez dá oportunidade para que possam, então, o prefeito e todas as pessoas aqui presentes explicar como que está a atual situação da ET, como que está o andamento, as obras e essa questão que todo mundo quer saber, prefeito. Tem irregularidade? Tem problemas? A Câmara Municipal precisa instalar essa SEI para apurar eventuais irregularidades? Eu acho que esse deve ser o motivo maior da reunião de hoje. Eu acho que podemos ir anotando aí os questionamentos e depois a gente faz essa exposição. Algum vereador quer? Vereador Natalino. Registrar também a presença do vereador Fábio Manfrenato e do vereador Milton Sardim. Bem, cumprimentar a todos e todas, bom dia. Quero, mais uma vez, cumprimentar a Comissão de Obra, na pessoa do presidente Manuel Luzilo, por essa reunião, e também, acho que na presença do Procurador Federal Pedro Machado, é uma honra tê-lo aqui conosco, prefeitos, secretários, gestores públicos e a imprensa. Prefeito, nós estamos numa oportunidade que, como o senhor já viu ontem, nós tem praticamente unanimidade dessa SEI, né? Ela tem a sua importância, mesmo que essa casa tem procurado realmente abrir um procedimento para tratar sobre essa questão. Eu creio que a obra de estação de tratamento que está em andamento em Bauru é uma das maiores obras na cidade. Uma obra que precisa ser concluída. O grande pivô quando que será concluída? Precisa jogar claro. Nós precisamos realmente ser transparentes com a população. Essa casa tem trazido, né, através, principalmente da Comissão de Obras e de toda a sua composição de vereadores, realmente debater sobre esses pontos que esse quesito precisa ser, de uma certa forma, concluído. Abrir um procedimento nesse momento, nós estamos praticamente cientes que precisa. Por quê? Todas esse questionamento, essas dúvidas, essas informações que nos chegam, eu acho que nós estamos aqui num momento bastante oportuno para dizer para a cidade de Bauru, vai ser entregue essa estação de tratamento neste ano 2020? Porque o que eu mais realmente fico observando, e a população realmente quer saber, é isso, se vai ou não vai. Precisa jogar claro com a cidade. Né? E é uma necessidade extrema de Bauru de ter essa estação de tratamento concluída. Tá? Esse realmente é um dos pontos que, de fato, eu estou aqui, eu tenho certeza que os demais colegas e toda a população, para a gente poder dar uma resposta à cidade. Os outros requisitos, né? O andar aí dessa questão das obras, há falácias que tem 10 funcionários, há outros que falam que praticamente não tem equipamento suficiente, há outros que realmente dizem que a empresa está nem aí. Simplesmente precisamos jogar claro. E o senhor tem a oportunidade aqui nessa manhã de nos dizer de que há possibilidade de A ou B para a gente poder realmente dar continuidade. Porque a intenção é essa, não é impedir, não é criar retardamento para que realmente essas ações não aconteçam. A estação de tratamento precisa ser concluída, isso é fato.
Nós aqui realmente temos sempre colocado isso, e eu acho que é importante, quando nós dizemos realmente sobre os nossos posicionamentos, e ser um vereador que era realmente ouvidos, pelo menos. Tá? Então, essa inicial a minha fala, eu agradeço. Muito obrigado e bom trabalho a cada um dos senhores. Eu queria registrar também a presença aqui da vereadora Yasmin, vereador Segalo, vereador Meira, e eu queria pedir aos colegas vereadores que a gente pudesse ser mais preciso em relação aos questionamentos, né? Senão a gente não vai conseguir esgotar aquilo que é necessário para a tomada de decisão de segmento da SEI ou não, enfim. Bom dia, senhor prefeito. É necessário, a meu ver, a abertura de uma SEI, até porque existem irregularidades que nem são do seu tempo de mandato. Mas o fato é que a obra está parada, de verdade. Eu estive lá, os aditivos estão sendo feitos, mas a obra em si não está fazendo. E o que foi dito para mim lá? Enquanto não houver um ATO, não vai ser construído mais nada. Então, a minha questão maior aqui hoje para o senhor é por que até hoje nós não temos esse ATO? E se esse ATO sair, né, nós temos condições técnicas daquela empresa terminar essa obra? Eu acho que essa é a grande questão do dia de hoje que eu precisava que o senhor respondesse. Nós precisamos de um ATO. Parece que desde 2017 era para ser contratado. Aí tentou uma empresa pública, parece que não deu, mas o fato é que, se não tiver o ATO, não vai sair a construção. Então, eu acredito que nós precisamos realmente de transparência. Eu acho que o senhor veio aqui hoje disposto a isso, né? A falar o que realmente precisa ser falado. E nós vamos em busca de verdades, que vão alcançar, aí, de repente, o verdadeiro motivo dessas obras não andarem. Mais algum vereador? Então, acho que a pergunta aqui é por que não tem ATO, né, e as consequências disso. Algum vereador tem mais algum questionamento? Bom dia. Bom dia a todos. Vereador Manelo Zila, nós tivemos ontem a assinatura de uma SEI, e acho que seria importante que o texto dessa SEI fosse lido, e mais importante ainda, né, que nós entendêssemos as implicações dessa obra paralisada, porque nós temos 2 vezes os recursos necessários para a construção de uma estação de tratamento de esgoto em Bauru, um recurso do governo federal, um recurso próprio do município. Nós temos uma empresa contratada para realizar a obra, e toda empresa quer receber para realizar a obra, e, surpreendentemente, a empresa contratada não realiza a obra. Então, a minha preocupação é quais são as implicações. Nós temos que devolver o dinheiro que nós recebemos do governo federal, nós não vamos concluir essa obra com essa empresa, nós teremos que contratar uma outra empresa para concluir essa obra, com que recurso nós faremos isso? Então, essas são as preocupações que me angustiam no dia de hoje, e que talvez essa reunião seja mesmo esclarecedora, no sentido de que nós pensamos em SEI porque entendemos que temos um papel de fiscalização necessário a ser feito. E quais as implicações de criação de uma SEI? Se isso ajuda ou prejudica com relação à conclusão da obra, e todas as questões que estão relacionadas aos recursos que já foram aplicados nessa obra. Era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada. Perfeito. Eu vou pedir, então, ao nosso secretário, não, ao membro aqui da Comissão de Obras, para que faça a leitura do pedido da SEI, né? Eu vou pedir para o membro da comissão fazer a leitura. E aí, após a leitura, nós vamos também trazer o questionamento do Meira. Então, por que não tem ATO, as implicações da obra paralisada e se a SEI é favorável ou desfavorável a isso, tá bom?
Pedido abertura de SEI. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final do presente subscrevem no exercício de pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados pelo inciso 10º do artigo 18 e nos itens 1, 2, 3 do parágrafo 2º, combinados com os parágrafos 3º e 4º do artigo 18, todos da Lei Orgânica do Município e segundo o artigo contido nos artigos 56 e 57 e seus parágrafos da Resolução número 263 de 1990 do Regimento Interno, assim requerem a Vossa Excelência a normal tramitação desta solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instauração de comissão especial de inquérito que tramitará com um prazo de 60 dias, prorrogados, se necessário, nos termos regimentais, visando a apuração de possíveis irregularidades e responsabilidades. Item 1. No projeto executivo e serviços pela Arcades Logos. Item 2. Nas despesas realizadas e ou autorizadas que movimentaram a conta do Fundo de Tratamento de Esgoto. E, terceiro, contratação de instalação e respectivos aditivos e execução pela com engenharia das obras de instalação da estação de tratamento de esgoto ET Vargem Limpa. Lido, senhor presidente. Vereador Meira, fica à vontade. Aqui, ó, vem aqui, puxa uma cadeira aqui também. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque ontem foi dito aqui pelo vereador Marcos que a instauração de uma comissão especial de inquérito para tratar desse assunto, né, proposta pelo vereador Miano, e eu assinei, mesmo porque eu já tinha essa pretensão num passado próximo. Foi dito ontem que, se isso acontecer, pode dar um ensejo de que se apura aqui na Câmara Municipal, por meio dessa SEI, algo relacionado à corrupção, que não é o caso. Na verdade, a gente está querendo apurar o porquê que a obra não dá continuidade, o porquê que a obra atrasou. E que isso poderia ter como consequência, provavelmente, a suspensão do repasse do recurso federal e, se isso acontecer, até mesmo a devolução daquilo que o governo federal já empenhou aqui, como foi dito pelo doutor Pedro numa outra oportunidade que aqui esteve. Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, doutor Pedro, ao senhor, para saber o seguinte: se houver uma instauração de SEI aqui por essa casa, há alguma consequência ou implicação que possa ensejar a suspensão do envio do recurso e depois a devolução daquilo que foi pago, ou isso não tem qualquer risco de acontecer? Eu queria saber do senhor o seguinte: o que pode, na verdade, impedir o repasse do recurso que ainda existe lá no governo federal, que é um recurso que já está destinado para essa obra, a fundo perdido, que é o que consta, nós apenas consumimos metade desse valor, ou 70% desse valor, né? E eu queria saber se realmente tem alguma implicação jurídica, ao seu ver, a instauração de uma SEI que possa, na verdade, comprometer o município, porque se o município perder esse recurso, ele vai pegar esse dinheiro do fundo que nós temos lá e vamos ter que pagar o custeio dessa obra com o dinheiro que nós, munícipes, arrecadamos. É isso que eu gostaria de saber. Mais algum vereador? Acho que a gente pode, então, começar as respostas. Eu não sei agora definir a ordem, mas como a última pergunta foi para o doutor Pedro, se o prefeito assim concordar, claro, fica à vontade então, daí depois a gente vai passando para as respostas. Só lembrando aqui agora, então, assim, os vereadores, né, trouxeram os seguintes questionamentos. Por que ainda não foi contratada a TO? As implicações
da obra paralisada? Acho que é mais ou menos a sequência dessa pergunta, né? E se uma SEI prejudica o repasse federal, enfim, dá um maior risco de paralisação da obra? Acho que esses são os 3 questionamentos que a gente pode nortear. Fique à vontade, prefeito. Obrigado pela presença. Vereador, me permite, tem mais uma pergunta aí. Claro. Se essa obra será entregue em 2020? Perfeito, a obra será entregue. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à comissão pela gentileza de receber-nos aqui hoje. Estamos aqui com toda a equipe que está trabalhando ativamente para a entrega dessa estação de tratamento de esgoto, Secretaria de Obras, Departamento de Água e Esgoto, todos os técnicos que estão aqui presentes, participam ativamente desse processo desde o início do mandato, em 2017. Quero fazer um agradecimento público também pela condução do Ministério Público Federal, aqui na presença do Dr. Pedro, por tudo aquilo que ele vem nos ajudando nesse processo ao longo do ano de 2018, 2019, para que essa obra pudesse ter o seu encaminhamento até o final, porque todos nós aqui queremos que ela seja entregue e comece a tratar o esgoto da nossa cidade, para que Bauru fique dentro dos processos de sustentabilidade que o país assim espera para todos os municípios do porte do nosso. Também a Caixa Econômica Federal, que tem sido muito parceira nesse processo todo, junto, o Makoto está aqui presente, né? Para que a gente pudesse ter agilidade na liberação dos recursos e, ao mesmo tempo, na fiscalização dessa que é, assim como o vereador Natalino disse, a maior obra de saneamento básico do Estado de São Paulo, não só da nossa cidade. Então, a gente tem uma preocupação muito importante com relação à execução dessa obra. E ela foi colocada como prioridade do governo desde o início do mandato. Nós encontramos uma obra, naquele momento, com sérias dificuldades de projetos, né? Nós tínhamos a reprovação das provas de carga de todas as estacas que tinham sido implementadas naquele momento e precisávamos fazer análise daquele processo, até porque não é simplesmente a vontade do prefeito que impera numa obra tão complexa como essa. Porque se dependesse só da minha vontade, da vontade dos técnicos, essa obra já teria sido concluída. Mas ela não depende fundamentalmente disso. E precisamos recapitular um pouco da história dessa obra, até para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho, acho que a Câmara conhece, mas para que todos possam estar antenados nessa situação, porque eu acho que mais do que qualquer outra coisa, falta informação a respeito do que está acontecendo lá, né? A obra foi concebida no governo passado, através da contratação de uma empresa para fazer o projeto técnico. O nome dela era da ITEP. A ITEP fez o projeto técnico e, a partir do momento que ela fez o projeto técnico, entregou à prefeitura, a prefeitura contratou a obra, a ITEP foi comprada pela Arcadius Logos, que é uma multinacional holandesa. A partir desse momento, o projeto tinha várias inconsistências, e nós já apontamos isso, e ele está sendo auditado por todas as esferas de fiscalização possíveis do país. Tribunal de Contas da União, onde nós estaremos na próxima quinta-feira, o Dr. Pedro estará nos acompanhando também, foi até um convite do Dr. Pedro, estaremos lá para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a CGU. Tem vários os pareceres, depois o Areco vai poder falar sobre cada um deles, e alguns pontos foram apontados como problemáticos dessa obra. Um deles é a questão dos projetos, que já foram grande parte desses projetos sanados, né? A obra não está paralisada, diferentemente do que a gente ouve por aí e do que sai nos meios nas redes sociais, a obra não está paralisada, nós temos uma quantidade de funcionários trabalhando na obra, nesse momento estão equipamentos pesados lá. O Areco vai poder explicar um pouquinho sobre isso, do que está sendo feito nesse momento. Diferentemente do que as pessoas falam, a ATO é um processo importante, mas ela não é limitador da obra, né? Um projeto bem elaborado, um projeto bem estruturado, você precisa da ATO para acompanhar, né? Apenas acompanhar. Então, independente da ATO, a obra está acontecendo, né? Nós temos vários técnicos hoje no canteiro de obras fiscalizando esse processo de implantação da obra de tratamento de esgoto, e a gente espera entregar isso num prazo adequado, e aqui não estou querendo fazer nenhum tipo de futurologia, dizer se ela vai ser entregue esse ano ou ano que vem. Nós queremos entregar a obra de forma adequada e que ela não cause transtorno para a cidade de Bauru no seu desenvolvimento.
esse é o maior desafio desse governo, fazer com que todos os erros de projeto que aconteceram, todos os problemas que nós herdamos, possam ser sanados e essa obra possa ser entregue para a população, cumprindo com o seu status, que é fazer o tratamento de esgoto da cidade, sem que daqui a 5, 6 anos ela comprometa a cidade com algum problema estrutural que venha acontecer. Eu tenho sim um receio com relação à SEI, por isso mesmo que eu pedi essa audiência aqui, porque qualquer outro componente num contexto político como esse pode causar uma certa dificuldade, né, no processo de desenvolvimento da obra. O governo federal pode sim, em algum momento, rescindir a liberação do recurso, seja porque o Tribunal de Contas apontou uma irregularidade mais grave, né? E até esse momento não apontou essa irregularidade mais grave, porque todos os apontamentos do Tribunal de Contas estão sendo esclarecidos pelo Departamento de Água e Esgoto e pela equipe técnica, então a gente tem feito um acompanhamento sistemático disso. Então, o meu receio é a gente ter mais um componente político que possa dificultar ainda mais o término dessa obra. Então, por isso que estamos aqui, mais do que qualquer outra coisa, para informar os vereadores de tudo aquilo que está acontecendo. Peço até licença e escusas ao vereador Sandro Bussola, mas eu acho importante os técnicos mostrarem aqui os procedimentos, as obras que estão sendo executadas, quanto % de obra já foi executado, quais são os equipamentos já comprados, para que todos possam conhecer de fato o que está sendo feito, né? Porque quem chega lá parece, poxa, não está acontecendo nada, mas está sim, a obra está sendo executada, né? Então é importante que vocês tenham conhecimento disso. Depois eu acho que o Areco pode dar mais informações a respeito de toda a parte de tramitação dos projetos, mas a minha preocupação é exatamente a formação de uma SEI nesse momento, por mais boa intenção que ela possa ter, de a gente ter mais um componente político dificultador nesse processo, até porque o vereador sabe, o Manel Ozila, e participa com a gente de algumas reuniões do Ministério Público, nós temos feito reuniões sistemáticas nos Ministérios Públicos estadual e federal, quase todos os meses estamos lá prestando informações e eles têm nos ajudado nesse processo também. Nós temos uma audiência marcada para março desse ano, né, agora, o mês que vem, para explicar como é que está sendo o desenvolvimento das obras da estação de tratamento de esgoto. Mas é isso, minha primeira fala seria nesse sentido, né? Pedir essa sensibilidade aos vereadores para que, nesse momento, possam nos ajudar acompanhando, de fato, a obra, como ela está ocorrendo, né? E não, nesse momento, a instalação de uma SEI que, ao meu ver, pode dificultar o processo político de desenvolvimento dessa obra. Obrigado, Gazeta. A gente tem tentado, enquanto comissão de obras, fazer com que, efetivamente, todos tenham conhecimento daquilo que está sendo realizado e trabalhado em relação à estação de tratamento de esgoto. Prova disso é que no ano passado nós, através da comissão, convocamos 4 audiências públicas. Eu lamento hoje nós termos mais pessoas do que nas 4 audiências do ano passado, né? Mais vereadores, mais, enfim, tudo. Então, assim, eu acho que efetivamente a gente dá a possibilidade de todos falarem. O próprio prefeito, eu já cobrei ele disso, né? Deveria ter vindo nas audiências. O doutor Pedro Machado esteve conosco na última audiência, que é uma oportunidade da gente discutir, mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade e eu queria que o doutor Pedro pudesse até responder a questão do Meira e fazer algumas considerações. Bom dia a todos, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de manifestar. Eu acho que a primeira coisa que precisa ficar bem, assim, a gente precisa ter consciência, né, do que está acontecendo. Primeiro, assim, né, juridicamente não tem nenhum problema instalar SEI, juridicamente não. E mais, né, eu acho que o papel da Câmara é esse mesmo, é de fiscalizar, né? A Câmara tem que fiscalizar, tem que acompanhar. Provavelmente vocês são cobrados pelos seus eleitores que também estão insatisfeitos com o que está acontecendo e isso é legítimo que aconteça, né? Agora, essa obra, ela não é uma obra de construção de ponte nem de asfaltamento, né? É uma obra de uma grande complexidade, né? E isso precisa estar bem claro, né? Porque o que vocês vão procurar, vocês teriam que ter um corpo técnico muito bem qualificado para vocês identificarem as questões que vocês pretendem identificar, né?
todos nós queremos que a obra conclua, né? Eu acho que o prefeito, todos nós, as empresas querem que a obra seja concluída. Veja só, a empresa executora, como lembrou a vereadora, eles já compraram equipamentos, eles estão com equipamento parados. Se a obra parar, eles estão numa situação muito difícil. Eles querem que a obra conclua também, entendeu? O que eu tenho notado, o que eu tenho procurado fazer nesse acompanhamento? Eu tenho procurado verificar se existe má-fé, se existe dolo, se existe algum tipo de atitude negligente, nós, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal e estadual. Por enquanto, não temos visto isso. Agora, existem muitas questões técnicas que eu não tenho condições de arbitrar e falar, olha, aqui está exatamente correto. Por isso, que uma das providências foi solicitar uma reunião no Tribunal de Contas da União, né? Levar os representantes do município lá, responsáveis pela obra, e a Caixa também, para explicar o que está acontecendo. Porque eu quero colher subsídios com o Tribunal de Contas da União para ver se a situação é a mesma que do último acordo. No último acordo do Tribunal de Contas da União, a informação é de que não havia sobrepreço, não havia serviço feito indevidamente, havia apenas um problema de contratação de ATO, que precisava ser resolvido rápido, e a obra não podia parar, ela deveria continuar até pelo ritmo que ela já se encontra e até pelos benefícios que ela traz para toda a sociedade. Bom, então essa era a posição do Tribunal de Contas da União. As dificuldades, porque não foi contratada a ATO, eu sei, mas eu acho melhor o Areco explicar e o prefeito explicar, né? Assim, eles podem explicar melhor o que aconteceu com essa contratação do ATO, que também não é uma contratação fácil. Vai explicar, vai ponderar os valores que envolve isso, as pesquisas de mercado. É uma contratação que, se você fizer errado, você vai gastar dinheiro e não vai resolver o problema. Então, assim, mas, enfim, eles têm condições de explicar melhor. Que eu tenho acompanhado, eu não tenho visto até agora, em relação à contratação da TO, nenhuma atitude que mereça uma responsabilização do ponto de vista do Ministério Público, né? Mas, como eu falei, eles vão lá, vão explicar tudo isso também lá no Tribunal de Contas da União e depois vou pedir para o Tribunal de Contas dar um feedback para saber o que a gente faz, né? Agora, o que está efetivamente impactando as obras e atrasando as obras? É o projeto técnico, né, que o prefeito falou, que foi elaborado por uma empresa chamada ETEP, sucedida por uma empresa chamada Arcades. O que acontece com esse projeto? Poderia se indagar se na hora do recebimento desse projeto houve um problema, né? Olha, quem recebeu o projeto não fiscalizou direito esse projeto e agora está dando esse monte de problema. Eu não sei se essa afirmação é tão simples assim, porque um projeto dessa complexidade, eu estou para falar que é difícil um governo municipal que tenha um corpo técnico que consiga identificar todas essas falhas que estão acontecendo agora, entendeu? Você não tem. Se você tiver um corpo técnico que conseguisse identificar todas as falhas desse projeto, aí eu acho que haveria uma improbidade em contratar uma empresa para fazer, porque você podia pegar o próprio corpo técnico da prefeitura para fazer esse projeto, né? E segundo, então esse é o problema, o projeto tem problemas. E a Arcades, num primeiro momento, estava reticente em admitir que o projeto tinha problemas e que ela tinha a responsabilidade de apresentar soluções para esses problemas do projeto. Bom, o que aconteceu do último acordo do TCU para cá? E por isso que eu estou achando importante a gente ir lá conversar com o TCU. A Arcades apresentou mais de 1.000, é isso? Mais de 1.000 complementações de projeto. Aí isso realmente gerou um problema grande na obra, porque você tem 1.000 modificações, e são modificações que envolvem equipamentos que já foram comprados, e mais recentemente a Arcades apresentou modificações de projeto que implicam em refazer obras que já foram feitas, né? Então, assim, está tomando um vulto essas complementações de projeto que a gente não imaginava. Porque no começo imaginava, tem os problemas de projeto, ela vai lá, resolve os problemas, a obra anda. Mas
começou assim numa escalada vertiginosa de alterações de projeto e com mais um problema, ela não deu um deadline. A empresa não afirmou peremptoriamente, a Arcades, que acabou, que não tem mais alterações. E a gente pergunta e não vem essa resposta, né? Então, esse é um problema grave, que a gente precisa ver como é que a gente enfrenta. Vocês me perguntam, por que não responsabiliza a Arcades? A gente precisa, como eu falei, eu preciso de um respaldo do Tribunal de Contas, que tem um corpo técnico, que eu acho que tem condições de verificar se essas alterações são devidas, se não são devidas, e se são devidas, qual é o grau de responsabilidade da projetista. Numa visão assim bem simples, me parece que há uma responsabilidade, né? Eu não gostaria de afirmar isso peremptoriamente, porque eu acho que isso precisa de uma análise técnica antes de fazer isso. Então, assim, a obra está tendo problemas, ela não está parada, né? E não está no ritmo que deveria estar, isso é verdade, né? Ela não está parada, mas também não está no ritmo que deveria estar, por força dessas alterações de projeto. Agora, vocês vejam bem, como é que se contrata uma TO, que é uma agência, não só assessoria técnica de obra, mas também uma gerenciadora de obra, são dois serviços que o TCU, né, determinou que fossem contratados. Se eu sou dono de uma gerenciadora, de uma empresa que faz esse tipo de serviço, aí eu pergunto para o senhor, me passa o seu projeto, então, para eu ver qual é o preço que eu vou dar para o senhor. Qual é o projeto? A Arcades não fala. Apresentou 1000 alterações e ainda não falou se acabou as alterações ou não. Como é que se contrata uma TO desse jeito? Tudo isso é que a gente vai levar ao Tribunal de Contas da União para demonstrar e verificar as dificuldades, essas dificuldades estão ocorrendo, né? E assim, e aí, com relação à atuação do Ministério Público, se você for ter uma atuação tradicional, que é propor medidas judiciais, né, você entra numa situação delicada, porque dependendo do tipo de decisão, aí para a obra de vez, entendeu? A gente não tem controle disso, né? Assim, às vezes, eu tenho acompanhado esse assunto já mais próximo de 1 ano e meio, 1 ano para cá, e eu tenho visto a complexidade que é isso. Se os meus colegas do Ministério Público Estadual fizer uma ação e propor para o juiz, ele vai ter uma semana para decidir a liminar, coisa que nós estamos vendo há mais de ano. O risco de sair uma decisão que talvez não compreenda o que está acontecendo é muito grande, né? E isso impactar a obra. O que qualquer movimento que se faça tem que tomar cuidado por causa dos recursos federais, né? Porque se a obra para mesmo, né, aí os recursos federais de fato são recolhidos, o que ainda não foi repassado, e obviamente a União vai, por não ter atingido o objeto, vai cobrar aquilo que já foi repassado. Então isso pode acontecer, né? O que eu acho que seria o ideal, né, para a gente tentar caminhar com essa obra? Seria, primeiro, identificar qual é o grau de responsabilidade da projetista, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, e verificar com a projetista se há interesse em fazer um acordo, né, para que ela complemente o que ela tem que complementar. Não só dar um deadline e falar, agora está aqui, são esses projetos, pode executar, que é isso, como também ela passou projetos e não passou a RT, né, a responsabilidade técnica dos projetos. Ela não registrou isso no CREA, ela precisa fazer isso. Segundo, ela não passou uma planilha orçamentária desses projetos, né? A gente precisa ter uma ideia do tamanho que isso vai impactar orçamentariamente, até em razão dos percentuais da lei de licitações. E se porventura o valor ultrapassar o percentual previsto na lei de licitações, se esse tipo se essa ultrapassar, se ela é legítima ou não é legítima tecnicamente falando, né? Porque a lei de fato prevê, mas em algumas situações há exceções, a jurisprudência admite. Então a gente precisa ver se isso também é admissível nesse caso. E qual é o tamanho disso, né? Qual é o tamanho disso? Então, assim, existem... é uma complexidade muito grande, né? Eu acho... eu sou sempre a favor da investigação, eu sou sempre a favor
da transparência, da publicidade. Agora, se eu estou trabalhando numa linha de tentar ver se é possível um acordo, porque no judiciário, como eu falei, existe um risco muito grande da gente ter uma decisão que talvez atrapalhe, qualquer tipo de informação lateral sobre o que está acontecendo pode influenciar no ânimo de uma empresa querer fazer um acordo. Quem quer fazer um acordo quer ter segurança jurídica. Eu me comprometo a fazer isso, né? Qual é o meu grau de responsabilidade? Aqui nós desenhamos, acabou, entendeu? Se isso, qualquer outro tipo de movimento pode influenciar. Dizer que vai, eu não vou falar, não tem como dizer que vai, não vai, entendeu? E também vocês não vão ouvir da minha boca, não instaure a SEI. Pelo contrário, como eu falei, eu sou pela transparência e eu acho que tem que haver acompanhamento da sociedade e acho mais, né? Até que o prefeito, eu já falei isso para o prefeito, eu acho que tem que haver uma comunicação melhor do que está acontecendo. Eu acho que o município tinha que se preocupar em fazer um convite aos vereadores para mensalmente comparecer na obra, mostrar os canteiros onde está acontecendo a obra, mostrar as pessoas que estão trabalhando na obra. Eu acho que isso tem que existir, porque, como eu falei, os vereadores são os representantes da sociedade, tem que prestar conta aos seus eleitores, né? Assim como o prefeito, mas eles também têm. E eles têm um papel diferente do prefeito. O prefeito tem um papel executivo e os vereadores têm um papel de fiscalização, além da lei, que é outro papel importante da Câmara. Então, assim, isso tem que acontecer. Então, eu não sei, sabe, assim, eu só queria dizer que uma SEI, vocês vão encontrar, assim, alguns problemas técnicos de difícil investigação, sem ter um corpo técnico, né? Mas esse é um. E a outra juridicamente não há, mas do ponto de vista, não sei se a gente pode chamar político ou não, enfim, numa tentativa de construção de acordo, isso pode influenciar negativamente. Não vou dizer que vai, mas pode, entendeu? Obrigado, doutor Pedro. Acho que está esclarecido. Eu queria... Não sei na ordem se o Areco ou o Ney vão falar como gestor e contratante. Bom, bom dia a todos. Eu acho que a explanação do Dr. Pedro colocou toda a situação que se encontra hoje o projeto da estação de tratamento de esgoto. A função da Secretaria de Obras lá dentro é fiscalizar também, assim como a Câmara, a gente trabalha com a fiscalização. Todos aqueles equipamentos, toda a parte de obra que é executada, nós mantemos um grupo técnico de engenheiros lá dentro que monitora tudo que está sendo feito pela construtora, onde é gerado planilhas e encaminhado para a apreciação da Caixa Econômica Federal para depois efetuar o pagamento. Então, conta essa parte, a gente faz todo o trabalho, além de avaliação de pedidos de aditivo. Tudo aquilo que é apresentado aí por meio do DAI, que a Arcades coloca como complementação de projeto ou projeto complementar, todos esses valores são remetidos aos técnicos da Secretaria de Obras, onde a gente faz todo uma análise de planilha, apura os preços legais, mantendo o desconto que foi dado lá atrás na licitação para poder, enfim, aprovar esse projeto, para que execute a obra. Em relação à obra, tudo aquilo que é possível ser desenvolvido, eu estou vendo que a gente nunca omitiu assim, ou tentou deixar algo para trás que atrapalhasse o desenvolvimento da obra. Pelo contrário, a gente está sempre ali junto com a equipe do DAI, também da Caixa Econômica Federal, discutindo formas de reprogramar frentes de obras. Até por isso que essa obra ela poderia estar numa situação pior se a gente tivesse, de certa forma, assustado com o que a gente estava trabalhando. Mas sabendo da importância do município,
para o município dessa obra. A gente reprogramou ela por várias vezes. A última reprogramação aconteceu agora no início, no final do ano passado, onde, mediante todos esses problemas que foram apresentados aqui, eu, como secretário de obras, eu tenho que me preocupar com recurso e funcionalidade da obra. Fiz uma proposta para que a gente reprogramasse ela e tem uma frente de obras que está dando uma continuidade legal aí agora, para que a gente consiga, se não entregar ela, pelo menos botar ela o mais breve possível para operar, mesmo que não seja 100%. Mas que a gente consiga dar essa resposta. A vontade, o desejo é que isto aconteça ainda esse ano. Porém, como os projetos apresentados aí pela Arcades não deram planilha orçamentária, como foi dito, de repente isso pode complicar um pouquinho. Mas nós também estamos trabalhando em cima desses projetos para que essa obra não pare, sabendo do grau da importância. Bom, seria essa a minha fala, vou estar à disposição aí para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, Ney. Areco, fica à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. É importante a gente continuar nessa sintonia. Eu quero registrar que o vereador Mané Luzila está com frequência como representante, como presidente da Comissão de Obras, visitando o DAI e sendo porta-voz entre o DAI e a Secretaria de Obras, trazendo as informações do que acontece em relação ao planejamento estratégico da obra, que é conduzido pelo DAI, as ações da obra que é conduzidas pela Secretaria de Obras. Então, aí ele tem nos visitado e solicitado documentos. Então, a gente tem trocado esse nível de informação para que todos saibam o que está acontecendo. Quero agradecer aos técnicos do DAI, aos técnicos da Prefeitura, que estão aqui em colegiado, mostrando a força de trabalho que nós temos, porque uma obra como essa não se toca dentro de casa. Uma obra dessa se toca com profissionais. Nós temos aqui 12 profissionais capazes de ler essa obra como ela está, de identificar as necessidades dessa obra. Então, não é uma obra trocada aí, como o prefeito bem disse, pela vontade do prefeito, ou pelo presidente do DAI, ou pela Secretaria de Obras, pelo secretário. Não, é uma obra trocada com rigor técnico. Nós temos aqui, além de técnicos e engenheiros de várias disciplinas, engenheiro mecânico, engenheiro de automação, engenheiro hidráulico, engenheiro fiscal de obra, nós temos um departamento jurídico aqui que trata disso. Eu gostaria de dizer que a arquitetura da estação de tratamento de esgoto conta com a divisão de planejamento do DAI, com a Secretaria de Obras, divisão de assuntos jurídicos do DAI, Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, grupo de gestão de fiscalização da obra, gestão de convênios vinculado ao gabinete do prefeito, conselho do FTE e da sociedade civil, que é um conselho fiscalizador que audita semanalmente todas as ações. Tudo que a gente faz é registrado. Nós temos uma reunião semanal, são 3 reuniões, na verdade, semanais, que nós tratamos de ações administrativas. O que é que nós vamos fazer com o empreendimento ET. Nós temos reuniões técnicas, como é que desenvolve o relacionamento projeto e obra. E nós temos reuniões administrativas que trata de pagamentos, aditamentos, de volume financeiro da obra. Então, veja, é um número de profissionais que não estão aqui no momento, que são pelo menos mais 8 que estão fora daqui, está cuidando disso. Fora a Caixa Econômica Federal, que tem sido nosso parceiro irmão. A Caixa Econômica Federal, ela com 4 engenheiros, eles pegam na nossa mão e nos ajudam a fazer toda a nossa rotina de leitura de projeto e obra. Então, é um número de pessoas que chega a 30 profissionais envolvidos com a ET. É importante, sim, o doutor Pedro se manifesta que a obra deve entrar para dentro da Câmara no sentido de que nós, do poder público, gestores públicos, a gente expõe a obra aos senhores. Nesse intuito, a gente faz as audiências públicas, mas fica aqui registrado que o DAI está à disposição para as visitas de obra a qualquer momento e a qualquer tempo.
nós, nesse último período, nós tomamos as rédeas da gestão da ET em relação aos apontamentos do Tribunal de Contas da União. Isso é fundamental que a gente leia. Qual é o instrumento que nós estamos lendo hoje para que a obra seja conduzida? Tribunal de Contas da União. 2018, de março a maio de 2018, o Tribunal de Contas faz aí uma auditoria e aponta esse relatório no final de 18 e início de 19, ano passado. Com esse relatório, eu vou destacar aqui 3 apontamentos que têm vínculo direto com a obra, fora as ações que são administrativas, que é apontamento do Tribunal de Contas, deficiências no projeto arquitetônico, no projeto dimensional. Esse é um primeiro apontamento. Existem problemas de projeto. Esse é um apontamento do Tribunal de Contas. Segundo apontamento, existem problemas nas provas de carga. E o que é prova de carga? São estacas que foram construídas que não deram a resistência necessária. Em que momento da obra? No caminho crítico. O que é o caminho crítico? É a espinha dorsal da obra. É onde tudo acontece para que ela possa ter a sua operação. Então, é o segundo apontamento do Tribunal de Contas. O terceiro, que são modalidades de gestão, agilidade em gestão de análise de valores. Veja, eu quero só me posicionar em relação a 2 pontos, e é por isso que o doutor Pedro está capitaneando essas ações em relação às nossas dúvidas em relação ao Tribunal de Contas. Nós vamos lá apresentar um relatório. Qual foi, então, a ação de gestão do DAI? A gente tem que entender aqui 2 assuntos separados. O DAI é o dono da obra, faz a gestão do empreendimento. Tudo quanto é ação de gestão vem do DAI. Toda e qualquer ação que tem vínculo com a obra, Secretaria de Obras. Aliás, o contrato é PMB, construtora, e o fiscal é a Secretaria de Obras. Em relação à gestão, nós identificamos aqui um levantamento que inicia-se, e é um levantamento preliminar, em 2013, e ele se conclui em 20 de janeiro de 2019, onde a Arcades apresenta 1.049 novas revisões do projeto. Revisões que são revisões das revisões. Veja, tem situações em que um projeto foi revisado 8 vezes no mesmo item. Então, isso torna-se impossível de ter um desenvolvimento da obra saudável, concreto, sem dúvidas, porque você repensou a coisa 8 vezes e quantas mais virão? Nós não temos certeza. Nós protocolamos essas informações junto ao Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público Estadual, para que nos ajude, nos encaminhe em relação a uma possível ação contra a projetista. Eu entendo que hoje, depois de 10 meses de estudo, considerando todo o passado e a compilação de dados feita através do jurídico do DAI e da Secretaria de Obras, do município, na verdade, a gente tem condições de afirmar, nós temos falhas em projeto. Uma coisa era dizer, no tempo que se passou, nós temos falha, aonde estão as falhas? Então, nós conseguimos que a projetista Arcades preparasse um planejamento estratégico, ela batiza com esse nome, onde ela identifica as ações que são de responsabilidade dela, onde são as de responsabilidade da construtora e onde são das responsabilidades do DAI e PMB. E, pasmem, e a gente ainda não sabe por que essa estratégia, ela é a maior responsável apontada por ela mesma. Está aqui o relatório. O relatório está à disposição para que todos leiam. Então, é fundamental que a gente entenda, para que a gente dê o passo seguinte de apontamento pelo Tribunal de Contas da União, e essa é uma das minhas perguntas, como que nós vamos contratar uma assessoria técnica de obra que serve para casar um assunto de projeto com uma dúvida de obra, se o projeto é falho?
se o projeto tem deficiências. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que revisar o projeto. Revisar o projeto significa ler as peças gráficas, revisar o projeto significa atualizar as planilhas quantitativas, significa reordenar os seus custos para que a gente tenha o valor real da obra e identificar se o problema já foi lá atrás e, por fim, determinar com isso qual é o prazo que ela tem para ser construída. Porque sem a revisão de projeto, sem isso estar resolvido, absolutamente resolvido, nós não temos condição. Então, essa é a visão do DAI. Nós estamos respondendo o Tribunal de Contas da União em apontamentos com maneira precisa, com documentos precisos que alimentem as informações e o nosso objetivo, como é de todos aqui, da Câmara, do senhor prefeito, do Procurador-Geral da República, é que a gente atenda, na própria população, que a gente atenda o requisito que é concluir a estação de tratamento de esgoto e começar a tratar o esgoto. Eu fico à disposição, é um panorama geral, mas, enfim, até o momento é isso. Obrigado, Areco. Eu queria também ouvir a Caixa Econômica Federal. O Makoto está aí, sempre contribuindo. Desde já, eu queria até agradecer a Caixa Econômica Federal, porque a gente que acompanha bem próximo esse trabalho, a Caixa tem colocado seus profissionais à disposição, engenheiros, arquitetos, têm trabalhado até de maneira contributiva no sentido de que essa obra seja entregue. Quando acende a luz amarela, o Makoto e a Caixa Econômica Federal está sempre, juntamente com todos os seus profissionais, contribuindo com a cidade, enfim, fazendo aquilo que é necessário. Obrigado, viu, Makoto? Fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia. É um prazer imenso estar aqui presente, participando dessa reunião. Quero agradecer o convite, vereador Manuel Luzila. Eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que são importantes de esclarecer, né? Primeiramente, dizer que, com relação à medição da obra, tá? Nós fizemos uma última ferição dela no dia 7 de janeiro, tá? Agora, né, a medição que, inclusive, ela está em trâmites de efetivar o desbloqueio do recurso, tá ok? Quero fazer um gancho na colocação do secretário de Obras, do Sidney, e é importante, eu quero ratificar a colocação dele, que justamente o papel da Caixa, enquanto mandatária da União, né, não é a fiscalização da obra, tá ok? Fiscalização cabe, sim, no caso, à Prefeitura, através da Secretaria de Obras, né? A Caixa, ela faz um acompanhamento dessa obra, através, inclusive, do seu quadro técnico, né? É uma vistoria que a gente chama de uma vistoria visual, né? A fim de confirmar aquilo que a Prefeitura apresenta enquanto boletim de medição, tá? E justamente esse procedimento que nós executamos no dia 7 de janeiro, tá? Nos levou, então, até então, a última medição, né? Claro que sim, de valores ainda que nós consideramos poderiam ser mais considerados, né? Em termos de valores, só para tornar bem claro, nós medimos 860 mil aproximadamente no dia 7 de janeiro, ok? É importante trazer aqui que, dentre a regional, né, eu estou aqui representando a Caixa e a gerência de governo aqui no âmbito da nossa regional, composta por 95 municípios, e de fato, essa obra para nós, ela é a de maior complexidade dentre as mais de 500 obras que nós acompanhamos hoje, tá? Que nós temos em andamento, né? Ela é quase o dobro da segunda colocada, né? Só para vocês terem uma ideia da dimensão da complexidade dessa obra, tá? Um conceito que eu gostaria de esclarecer bastante, existem dois momentos, tá? Para tornar claro que, perante o contrato de repasse, existem dois momentos em que sim, o Ministério pode causar uma intervenção, tá? Os momentos são naquele em que o conceito de paralisação é importante estar claro para todos. As obras paralisadas do OGU, né, são aquelas que em 90 dias não apresentaram medição. Tá claro? Então, toda vez que uma obra ela atinge 90 dias sem medição, a Caixa, enquanto mandatária da União, tem que
fazer uma notificação ao município, né, em quaisquer obras das mais de 500 obras que nós conduzimos, nós fazemos uma notificação ao município e o município precisa se manifestar. Essa manifestação do município, nós fazemos uma primeira análise técnica, tá? E a gente, restando dúvida, nós podemos submeter esse posicionamento, essa manifestação do município ao Ministério, que irá se posicionar. Isso é contratual, ok? Então, a cada 90 dias, caso houver semitição, é necessário que a Caixa faça uma notificação ao município e o município se manifeste. O outro momento em que o Ministério pode causar uma intervenção é justamente quando a vigência do contrato ela está próxima de expirar. Tá? No caso aqui, para deixar claro para todos também, esse contrato ele tem a vigência até 20 de março, tá? E contratualmente nós também precisamos que até 20 de fevereiro o município manifeste pela prorrogação ou não do contrato de repasse. Tá? E claro que o município vai apresentar um prazo de obra para o qual ele entende que essa obra precisa ser prorrogada e naturalmente com as devidas justificativas, ok? A Caixa ela faz uma análise sobre esse prazo e sobre essas justificativas, tá? Podendo ela submeter ou não, a partir da análise dela, submeter ou não ao Ministério, no caso ao MDR, tá ok? E assim também gostaria de colocar que, do ponto de vista do desbloqueio mensal, a cada medição, nós fazemos uma prestação de contas parcial, nós temos um procedimento, tá? Que a próxima parcela, ela só é liberada a partir do momento que a prestação de contas da anterior, ela foi comprovada, tá ok? Então, a Caixa somente libera com a comprovação da prestação de contas parcial da anterior, tá? Então, do ponto de vista da Caixa, daquilo que compete à Caixa, porque nós fazemos um acompanhamento do escopo do contrato que está vamos dizer assim, está no contrato de repasse, porque a gente sabe que existe neste contrato uma necessidade, de se contratar de aditivos que são feitos, mas que são feitos entre o município e a empresa, não passam pelo contrato de repasse. Ok? Estou à disposição, sigo à disposição para qualquer dúvida. Pois não, prefeito, pode falar no microfone, que é o Gareco? Tá. O prefeito me pediu que esclarecesse aqui em relação às provas de cargas e o caminho crítico, que é apontado pelo Tribunal de Contas da União, como com comprometimento, e estava isso parado. No último período, nós, então, fizemos a contratação de um especialista, que é o Luciano Decour. Esse especialista fez a análise do que nós solicitamos. A prova de carga foi liberada para que nós fizéssemos um novo dimensionamento das estacas, elas estão sendo construídas e nós estamos construindo exatamente o caminho crítico, que é aquele que define o funcionamento do funcionamento da obra, do atendimento do tratamento de esgoto. É importante dizer que exatamente essa medição apresentada pelo senhor Makoto, que é justamente nessa atividade, no caminho crítico, que nós estamos fazendo a execução desses serviços. Era isso. Obrigado, Areco. Eu queria registrar também a presença da vereadora doutora Thelma, e eu acho que assim, os principais agentes já puderam responder aos questionamentos que os vereadores tinham aqui. Volto a palavra para os vereadores, se tiverem alguma pergunta pontual, que assim o façam, fica à vontade, Miano, para que a gente possa já ir caminhando aí para o encerramento desse esclarecimento. Eu queria até deixar como uma ideia para a próxima reunião, convidar a COM também, porque tem alguns questionamentos que ela podia responder para nós aqui. Um deles é o que foi me dito lá, que sem o ATO não vai fazer mais nada, e não tem ninguém aqui para dizer que isso é verdade ou não. Eu grifei algumas palavras que foram ditas aqui: apontamento de erro, falhas, revisão de projeto. Tudo isso indica que existem irregularidades a serem apuradas. Então, o simples fato de
do projeto estar errado, ter mais de 1.000 remendos, já indica que a gente precisa trabalhar em cima disso para apurar. Eu aprendi uma coisa nova aqui com o seu Makoto, né, que a medição, segundo a AGU, quando tem a medição, significa que a obra não está parada, 90 dias. E parece que foi 360 mil em janeiro, não é isso? O senhor disse? Quanto? 860, eu errei a conta. Aí, o que eu cheguei à conclusão aqui? Que eu fui 2 vezes lá no mês de janeiro. E nas 2 vezes em que eu fui lá, estava sendo construído somente aditivo, que, segundo o senhor, é um acordo direto da construtora com o município, não passa por aquela verba. Existem aditivos que passam pelo contrato de repasse, existem aditivos que não. Esses que estão fazendo agora? Não sei exatamente qual que o senhor se refere. Então, eu queria que você respondesse a ele no microfone, para que a gente pudesse deixar registrado aqui. O primeiro esclarecimento é com relação novamente, né, ao conceito de paralisação. Então, obra paralisada para o Ministério é aquela que não houve aferição dentro de 90 dias, tá? Essa aferição a qual me referi, que nós realizamos a vistoria no dia 7 de janeiro, ela se refere à medição fechada pela construtora até o dia 30 de novembro, tá claro? E a segunda pergunta é com relação aos aditivos. Sim, existem aditivos, tá, que estão dentro do contrato de repasse e existem aditivos que não. Ok? Ok. Então, na verdade, o que eu pude apurar nessas 2 vezes que eu fui lá, prefeito, é que a obra está parada. Houve medição, não sei que tal, mas a obra está parada. Por que está parada? Porque o canteiro de obras lá, senhores, não é somente onde está fazendo agora o rebaixamento do lençol freático. Existem obras em outros lugares, mas que estão totalmente paradas. Então, existem tanques lá que estão fora. Por que então, se nós temos dinheiro, nós temos uma construtora, tem um contrato, por que não estão construindo as outras obras em torno, e enquanto se faz aquela obra do rebaixamento do lençol freático, que é um aditivo? Então, na verdade, eu creio assim, nós já ouvimos aqui do doutor Pedro que, juridicamente, não há problema nenhum para o município que a gente faça uma SEI. E eu vou insistir com ela, porque, volto a dizer, a ideia não é fazer caça bruxa, não é isso, mas eu acho que nós precisamos apurar responsabilidades. Se a Arcades tem responsabilidade, por que nós ainda não executamos a Arcades? Se há todas essas dificuldades aí, todos esses remendos no projeto, por que até hoje nós ainda não cobramos deles, então, juridicamente, que eles cumpram aquilo que eles receberam para fazer? Então, eu queria que alguém me respondesse, por favor, porque ainda não foi respondido, por que a gente não tem o ATO e quando que nós teremos o ATO? Só isso. Vocês querem responder de novo essa pergunta? Não é de novo, não foi respondido. Não foi respondido. Não foi. Foi explicado que o ATO é difícil, que é uma obra complexa, não sei o quê. Mas até agora não foi dito por que não tem o ATO e não foi dito quando será contratado o ATO. Só isso. Quem vai responder? Vereador, é importante realmente deixar claro isso, a pergunta é pertinente. Nós trabalhamos, então, o ano passado, por 9 meses, na construção de um termo de referência. Esse termo de referência vem a partir das experiências que o DAI já teve com gerenciamento e contratação de ATO e de um novo programa, de um novo termo de referência, que é a receita para essa contratação, feita com os profissionais da Caixa Econômica Federal e os nossos técnicos para a contratação. No início de dezembro do ano passado, nós concretizamos esse termo de referência, nós elegemos a empresa estatal, que é a CPOS, para a contratação dessa ATO, nós convocamos, então, essa empresa,
CPOS para fazer a contratação desse atendimento técnico, dessa assessoria técnica de obra, e nós fomos comunicados em seguida, depois de todos os procedimentos adotados com essa empresa, que foi precificação, juntada de documentos, análise de parecer jurídico a favor, a empresa foi extinta pelo governo do Estado. Então, nós vamos começar de novo, nós já começamos, um novo processo de contratação, e nós temos o foco no final de fevereiro, início de março, uma nova contratação. Isso foi um prejuízo muito grande para o município, mas infelizmente fugiu da nossa rédea, né? Nós está tudo eleito, tudo resolvido, e ela foi desqualificada, ela foi extinta. Fica à vontade, prefeito. Vereador Miano, eu também tinha essa mesma impressão quando visitava a obra da estação de tratamento de esgoto. Por que não terminar outros módulos que tem ali, ao invés de ficar esperando o processo todo? A minha informação, eu não sou engenheiro, né, sou formado em biologia, mas ouvindo os técnicos, é que você tem um caminho crítico para ser construído. Não adianta eu colocar a manta antes de fazer todos os equipamentos anteriores à manta, né? Não adianta eu construir a casa de sopradores se eu não tiver a instalação do equipamento. Então, tem um processo lógico de engenharia que tem que ser obedecido. Por isso que, às vezes, quando a gente vai no canteiro de obras, parece que ela está sem ninguém trabalhando, mas, na verdade, tem um conjunto de servidores lá, são mais de 60 pessoas contratadas. Nós estamos agora fazendo a perfuração para a colocação das estacas, como o Areco já disse aqui, que era um problema que eu encontrei no começo da gestão, né, das provas de cargas que tinham sido reprovadas. Agora a gente conseguiu passar esse problema, já é um problema já superado, né, e estamos fazendo agora o furo para as estacas. Então, tem todo o equipamento na obra executando esse tipo de serviço. Então, o que nós estamos agora é privilegiando o caminho crítico, que é onde vai passar a coleta do esgoto, o tratamento do esgoto e a saída desse esgoto. Esse é o processo nosso que nós estamos dando ênfase para que ele possa ser o mais rapidamente concluído. Tá? Pedro, fica à vontade. Só completando a fala, é importante que a gente bate no caminho crítico. O caminho crítico é o que define o tratamento de esgoto, correto? E a verba que vem a fundo do Ministério é justamente isso, para que a gente execute as obras do caminho crítico. Se forem executadas obras que a gente não consegue identificar como caminho crítico, pode ter uma devolução dessa verba, correto, Macoto? É isso? Mais ou menos nesse conceito. Eu só queria falar com relação à apuração da responsabilidade da projetista, né, e da sua sucessora, que é a Arcades, né? É assim, como eu falei, do que a gente tem até o momento, sem um aprofundamento técnico, há um indicativo. Eu não posso fazer eu não quero fazer uma afirmação peremptória a respeito disso, porque isso implica em eu ter absoluta convicção para poder já tomar medidas de responsabilização, né? Então, assim, há um indicativo de responsabilização da Arcades. Agora, isso precisa ser construído de uma forma técnica e jurídica bem, digamos, consistente. Por quê? Porque, obviamente, a empresa, vocês sabem que a Arcades é uma empresa holandesa, uma multinacional, ela provavelmente ela tem um corpo técnico eficiente e grande, né, e jurídico também, que vai fazer a defesa de qualquer acusação que ela receber, né? Então, assim, você tem uma defesa eficiente. Então, primeiro você tem que construir essa constatação de responsabilidade, mas isso não, assim, né, é bom a gente ter bem claro isso, né? Nós vimos a complexidade que essa obra, o Macoto também acabou de ressaltar isso, né? Isso é uma coisa que você faz tendo profissionais técnicos que te indiquem essas falhas, né? Não é uma investigação ouvindo pessoas que você vai ter provas para poder responsabilizar, né? Então, por isso que eu estou tentando com o Tribunal de Contas para eles darem um respaldo técnico a respeito dessa responsabilização, se há, da projetista. E em havendo, aí você tem alguns caminhos. Você tem o caminho da litigiosidade, que é ir para o judiciário, que é o nosso caminho tradicional, que a gente sabe que muitas vezes demora muito, não funciona, né? Só para citar um exemplo,
Quinta da Bela Olinda, Vila Tecnológica, foram problemas que nós tivemos com a Coab e com a Caixa, entramos com a ação. Em 2005, agora que nós estamos executando, 2005. Quer dizer, para vocês verem o tempo do judiciário. E que não é algo complexo, eram vícios de construção que existiam na obra. Imagine uma obra dessa complexidade, né? Isso batendo no judiciário, o que acontece. Essa obra tem uma complexidade tal que, por exemplo, não é como você vai construir fazer um tipo de obra que você compra os equipamentos em qualquer local. Os equipamentos, eles são todos encomendados, são feitos sob encomenda. Agora, você imagina, você pede o equipamento sob encomenda, né? Aí, o equipamento você tem que pedir com antecedência, óbvio, né? Porque esse equipamento demora para ser feito, não é um equipamento que é feito da noite para o dia. Aí vem a projetista e muda o projeto de forma que aquele equipamento que está sendo produzido ou que foi produzido não encaixa no projeto, entendeu? Então, assim, e são questões técnicas muito profundas, né? Então, assim, eu só queria alertá-los do que vocês vão encontrar numa SEI, das dificuldades que vocês vão encontrar, né? Porque quando você instala uma SEI, você gera uma expectativa também na sociedade, né? E se você não tiver, se vocês estão absolutamente convictos, vocês têm um corpo técnico para fazer esse aprofundamento, ótimo, vocês vão até me ajudar, entendeu? Eu acho que mesmo o Tribunal de Contas, mesmo com a qualificação deles, vai ser difícil para eles descortinarem todo esse grau de responsabilidade da Arcades. Que há um certo grau de responsabilidade, eu falo que há uma evidência que há, mas isso precisa ser concretizado, né? E como eu falei, uma vez concretizado, tem o caminho e tem outro caminho que é o caminho de ver se a empresa está disposta a fazer um acordo, né? Então, se a gente tem essa possibilidade hoje, e a legislação foi modificada, tanto no criminal quanto no civil, permitindo essas possibilidades de acordo, justamente porque as ações judiciais demoram muito e o resultado acaba sendo ruim, ao fim e ao cabo. Às vezes, ganhar uma ação não significa que você teve um bom resultado, sabe? Eu acabei de citar 2 resultados aqui agora, né? Então, assim, você, numa eventual tentativa de construção de acordo, se a empresa sente que ela está sendo acuada, entendeu? Ela não fala, não vou fazer acordo, está todo mundo contra mim, né? Qualquer um, né? Qualquer um de nós. Vou fazer um acordo se esse acordo, por exemplo, se tiver que fazer com a Arcades, se tiver que fazer, se ela topar, se ela achar que deve, etc. e tal, tem que ter anuência do Ministério Público do Estado também, não sou só eu, porque essa obra ela envolve responsabilização tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, né? Então, assim, isso tem, sim, pode sim ter um impacto negativo no acordo. E tendo impacto negativo no acordo, se houver esse impacto, que eu não estou falando que há, mas pode existir, aí realmente isso pode trazer prejuízos. Por quê? Porque a gente vai para o judiciário e aí ali o caminho é um pouco incerto, entendeu? Pode também acelerar esse acordo. Doutor, muitas vezes pode. Aí é o risco. Mas são 2 coisas que eu apontei, né, no caso da SEI, né? Jamais seria contra a SEI, eu acho que tem que investigar, tem que esclarecer, tem que buscar tudo. É a questão de análise aqui, ela depende de um corpo técnico bem qualificado, senão você fica só na superfície e não consegue ver o que está acontecendo. E a outra questão é que pode, eventualmente, atrapalhar se houver essa possibilidade de fazer um acordo. Doutor Pedro, eu agradeço. Enfim, né, nós já caminhamos bastante aqui, né, considerando que a SEI não foi votada ontem, teve o pedido de prazo. Houve essa oportunidade de esclarecer e trazer informações para os vereadores e para a população de um modo geral. Eu acho que, pautado nessas informações, né, cada vereador vai fazer a sua análise, a sua consideração, né, e haverá uma decisão do colegiado, né? Então, eu acho que foi bastante esclarecedor.
ainda a oportunidade, né, daqueles vereadores, né, que eventualmente não estiveram nas audiências do ano passado, de haverem no YouTube da Câmara, da TV Câmara. Além disso, nós temos 70 volumes de processo, do processo da ética, que está no apoio legislativo, à disposição dos vereadores que ainda não conseguiram ler aquele processo, né? Então, tem a oportunidade essa semana para chegar, para a gente, obviamente, tomar a decisão do colegiado e se vai seguir ou não com a aceito. Então, queria agradecer aos colegas aqui da Comissão de Obras, agradecer a todos que compareceram, né, foi bastante proveitosa, produtiva. Se eventualmente os vereadores entenderem por uma nova reunião nessa semana, eu queria colocar a Comissão de Obras à disposição para uma reunião extraordinária e certamente contar com a presença e o apoio de vocês numa eventual necessidade ainda nesta semana, porque é uma semana de decisão, né? A gente entende isso, todo mundo vai refletir, analisar, ler novamente os processos, entender com bastante afinco essa situação e aí, obviamente, na segunda-feira tomar essa decisão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado.